na ilha de Patmos. Ele estava exilado e era preso realmente, ele estava numa cela, né? Havia ali uma cela, um refúgio de prisioneiros ao qual ele foi enviado para lá. E por que João foi enviado para lá? Porque naquele tempo estava sobre o governo o imperador Domiciano. E naquele tempo, queridos, na cidade de Éfeso, havia uma idolatria, né? As pessoas adoravam a deusa Diana, ou a deusa conhecida também como Ártemis. Essa deusa, ela simboliza a deusa da fertilidade, da lua e da caça. Então, naquele tempo, na cidade de Éfeso, o que predominava era o culto a essa deusa Diana. E o que acontecia? Havia um templo feito para essa deusa, né? Foi feito uma imagem dela muito grande. Se você procurar no Google, tem as fotos, tem as imagens dessa deusa. E, queridos, o que acontecia? Havia as sacerdotisas prostitutas, que elas iam para esse templo e lá dentro era cometido todo tipo de imoralidade sexual. Então era algo abominável ao Senhor, era algo assim abominável. Então, resumindo, a cidade, a situação da cidade era de pecado, de imoralidade, né, de perversão. Então, nesse ambiente havia esse imperador e havia João. E ele estava ali levando a palavra, pregando a palavra, tentando ensinar aquele povo que aquelas condutas eram erradas. Então o imperador se aborreceu e exilou João para a ilha de Patmos. Então, queridos, hoje, falando de hoje, a região de Éfeso, ela é situada na cidade da Turquia, né? Éfeso é situada ali na região da Ásia Menor e hoje é a Turquia. Então, naquele tempo, a religião que predominava, a adoração que predominava era a deusa Diana. E hoje predomina a religião do islamismo. Então, assim, é 99% da região da Turquia hoje, a religião é o islamismo. Então, é só para trazer esse cenário para você entender melhor o que acontece. Então, até hoje, se você pesquisar, eu tenho um mapa aqui na internet, tem as fotos das ruínas, né? Tem a foto dessa deusa. E esse é o panorama inicial que eu queria trazer para você entender a situação. Então, nesse cenário aqui, começa a perseguição da igreja. João estava sendo perseguido. Todos aqueles que estavam pregando a palavra do Senhor estavam sendo perseguidos. E, queridos, não era essa perseguição que a gente tem aqui no Brasil, não. De ser... Como é que é a palavra que a gente é no Instagram? Tem um termo que usa quando você é condenado, eu esqueci o nome da palavra. Não é essa perseguição, né, de ideias que você vamos dizer assim, recriminado na internet. Não, aquele tempo era perseguição onde os cristãos eram queimados, onde eram presos, né? João, ele foi um propósito de Deus que ele foi exilado ainda, porque muitos naquele tempo estavam sendo queimados vivos. Então era uma perseguição pesada, ferrenha. Não era essa perseguição que a gente tem aqui no Brasil. Claro que em outras partes do mundo nós temos sim, diariamente, cristãos que são mortos por causa do Evangelho. Temos uma perseguição ferrenha acontecendo por aí. E em breve no nosso Brasil eu creio que não será diferente. Nós passaremos a ser perseguidos de uma forma mais rigorosa. Então, queridos, João está ali naquela cela e começa ali o desvelamento, a revelação de Jesus Cristo. E eu quero ler para vocês aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então esse é o início do livro de Apocalipse, é o início ali, são os 3 primeiros versículos. E aqui é o interessante que ele termina dizendo, porque o tempo está próximo. Há hoje em dia uma crítica com relação a essa questão do tempo, porque naquele tempo João já disse assim, olha, o tempo está próximo. Por que ainda não aconteceu?
aconteceu. Então hoje, essa palavra, o livro de Apocalipse é muito criticado por isso, né? Alguns não dão devido crédito, porque acham que já era para ter acontecido e não aconteceu. Mas quando João escreve nesses termos, porque o tempo está próximo, ele escreveu debaixo da presença de Deus, ele escreveu debaixo da revelação do Espírito. Por quê, queridos? Conforme essa orientação, ele quis nos trazer um senso de urgência. Então, quando eu digo para você hoje, o tempo está próximo, o tempo está próximo. Se ainda não aconteceu, está mais próximo ainda de acontecer. E isso é fato. Hoje, queridos, nós vivemos aqui, nós lendo o livro de Apocalipse, eu digo para você que, sem dúvidas, a nossa geração, ou a geração dos nossos filhos, é a geração da volta de Cristo. É a geração da grande tribulação, é a geração dos grandes acontecimentos que virão, revelados a nós através do livro de Apocalipse. Então hoje nós vivemos em um mundo globalizado. Hoje nós temos a internet, nós temos o avanço da inteligência artificial, né? Nós vemos que a pandemia mundial conseguiu unir o mundo inteiro em um protocolo de segurança e de saúde. Então nós temos um cenário hoje globalizado, um cenário pronto para receber o anticristo. E amados, além disso, eu trouxe aqui para conhecimento de vocês. Em 2023 foi inaugurado o chamado Casa da Família Abraâmica. É um templo que foi aberto em Abu Dhabi. E esse templo ele foi aberto para reunir cristãos, judeus e muçulmanos. E eu vi a foto, tem uma mesquita. Alguém só me empresta o celular? Isso não vai vendo. Só me empresta uma lanterna. Eita Jesus, faz a obra, Senhor. Então, querido, só para não perder o foco, eita Deus! Deixa eu ver a minha mãe, né? Deixa eu... Só para não perdermos o foco, foi criado esse templo e nele, queridos, construíram uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga dos judeus. Olha só, você vê a foto, são três, uma do lado da outra. Qual é o discurso deles? É dizer que isso é um sinal de respeito e tolerância entre as religiões. São as maiores religiões do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, com esse argumento foi construído esse templo. Mas nós sabemos que faz parte do plano do inimigo, né, para que o anticristo tenha isso em sua posse, para que facilite a ele o acesso a todos. Então, querido, diante disso, eu quero te dizer que tudo o que nós temos vivido e o que nós vamos ver esses dias no livro de Apocalipse são acontecimentos, são alertas para a nossa vida, né? Nós devemos aprender com essas cartas, porque tem muito a nos revelar, corrigir, admoestar, e tem muitas promessas para nós. E são promessas de bênção, de paz. Então, quando eu quero que vocês leiam durante esses dias, essas 7 cartas do Apocalipse, se eu não me engano, são dois capítulos só. Em 2 capítulos se resumem todas elas. E nós vemos, eu pude perceber que há um formato padrão nessas cartas. Então o Senhor inicia a carta trazendo sempre uma qualificação de Deus no início. Depois ele começa trazendo elogios à igreja. Ele começa dizendo o que ela tinha de bom. Logo em seguida, o Senhor aponta os erros e as falhas da igreja. Depois disso, é trazido um alerta para que haja arrependimento e correção. E por fim, uma promessa para quem vencer. E as únicas igrejas que fogem desse padrão que eu te disse são a de Filadélfia e a de Esmirna, porque eram igrejas que estavam, conforme o agrado do Senhor. Então, queridos, João conhecia essas igrejas. João sabia a região delas ali na Ásia, ele tinha conhecimento dos pastores, dos líderes dessa igreja. E o Senhor, ele chama esses pastores e esses líderes de estrelas. Como diz aqui a palavra, estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, as 7 estrelas são os líderes, os 7 pastores. E os candelabros de ouro
os 7 candelabros são as 7 igrejas, só para você entender. E o que o Senhor quer que nós aprendamos com a igreja de Éfeso? Em primeiro lugar, que a intenção e o esforço revelam o nosso coração. A intenção e o esforço revelam o nosso coração. Queridos, essa fala era destinada ao líder, ao anjo da igreja, né? Ao Senhor, ao líder da igreja, ao pastor. Mas hoje eu quero trazer esse ensinamento para nós como servos de Cristo. Então receba essa palavra como algo do Senhor para você, não somente para a liderança, mas para toda a igreja, nós como servos de Deus. Então eu quero dizer que essa palavra traz uma responsabilidade para nós. Ela coloca uma responsabilidade, um peso nas nossas mãos enquanto igreja do Senhor. No caso da igreja de Éfeso, o pastor estava sendo elogiado pelo seu trabalho árduo e pela sua intenção. Como diz aqui no versículo: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que você não suporta os que são maus. Então Deus estava dizendo: eu conheço a tua obra, eu conheço o seu esforço, eu reconheço que diante da perseguição você tem permanecido firme, diante da perseguição você tem levado a minha palavra, diante da perseguição você tem ali feito aquilo que é para ser feito, aquilo que me agrada. Então era isso que o Senhor estava dizendo para esse pastor. E ele disse ainda que eu conheço a tua paciência, porque num cenário de perseguição, num cenário desse, da qual você convivia diariamente com a imoralidade, com o pecado à porta, era muito difícil. Então Deus estava elogiando as obras deste líder dessa igreja. Deus estava elogiando a persistência e a dedicação. Por isso que o título é Intenção e Esforço Revelam o Nosso Coração. Aqui, através dessa palavra, nos é revelado o coração desse líder, dedicado, amoroso, paciente, perseverante. Então, queridos, eu pergunto, o Senhor me questionou sobre isso e eu questiono vocês essa noite. O Senhor pode dizer isso a nosso respeito? Nós temos obras nas nossas mãos? Ou estamos aqui na igreja como espectadores? Estamos aqui só para receber e não estamos doando? É isso que o Senhor nos pergunta essa noite. Será que o Senhor pode nos fazer um elogio para nós essa noite? Olha, eu reconheço o teu esforço. Eu vejo que você sai do teu trabalho e você já vem direto para a casa do Senhor. Eu vejo que você mora longe, mas você faz de tudo para não faltar um culto. Ou será que o Senhor vai dizer assim: olha, eu vejo que você veio para a igreja buscando algo terreno, buscando uma resposta. Eu vejo que você chegou atrasado porque você não dá muita bola para o horário. Né? O que o Senhor vai dizer? Eu vejo que você veio porque alguém te convidou e você, para não desagradar, você veio para a igreja. Qual é a motivação que te faz vir à igreja? O que te faz vir à igreja? O que te faz fazer algo? Você vem para ver o louvor? Você vem para ver a bispa? Você vem para receber uma oração? Qual é a intenção e a motivação pela qual você vem à casa do Senhor? Então é isso que Deus estava dizendo a eles, mostrando o esforço deles. Queridos, e o Senhor disse ao pastor de Éfeso: eu vi que você não suporta os que são maus e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. Trazendo isso para nós, quantos de nós estamos querendo parecer algo que não somos? Aqui ele estava chamando a atenção porque naquele tempo tinha apóstolos que se diziam apóstolos, mas as suas obras eram más. Então o Senhor, ele pergunta aqui: quantos de nós somos servos verdadeiros de Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a gastar tempo com Deus, com a obra de Deus, se dedicar a fazer algo pelo reino? Queridos, qual é a intenção do seu coração com relação a isso? Isso é o que nós mais vemos na igreja hoje. Quando eu digo a igreja, não é esta igreja, mas a igreja do Senhor na terra. Pessoas que recebem cargos, mas não são verdadeiros por dentro. Pessoas que recebem cargos porque têm um bom dízimo e querem segurar ele na igreja de toda forma. Por quê? Porque tem um bom dízimo. O que nós mais vemos hoje na igreja são pessoas que são valorizadas pelo seu dom, pelo seu talento e não pelo seu caráter. E isso é muito sério, queridos, porque aqui o Senhor estava apoiando o pastor de Éfeso porque ele não apoiava esse tipo de comportamento. E é o que mais nós temos visto na igreja do Senhor: pastores e pregadores mentirosos, que pregam o evangelho gourmet, que pregam o evangelho Nutella, do qual o Senhor não traz aqui na palavra.
A palavra do Senhor é dura, a palavra do Senhor, ela é firme, ela não vem para alisar o nosso ego, ela não vem para realizar os nossos desejos, pelo contrário, ela vem requerer de nós renúncia. O que é que nós temos renunciado para servir ao Senhor? Temos renunciado algo? O que é que nós temos abrido mão para servir ao Senhor? Esse foi o questionamento que Deus fez comigo. E aqui ele reforça, como é que eu vou dizer assim, o esforço daquele pastor. E eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava ali sangrando, tinha essa hemorragia, gastou todo o seu dinheiro, todas as suas economias atrás de médicos, remédios, tratamentos, e nada a curou. Até que um belo dia ela ouve falar que há alguém chamado Jesus e que esse homem curava. Essa mulher deixa toda a sua dificuldade. Essa mulher, com certeza, ela já estava com hemorragia, ela estava anêmica, ela estava fraca. As mulheres aí sabem que passam dias a mais aí nessa situação, sabem que já dá fraqueza, já dá indisposição. Imagine essa mulher há 12 anos sangrando, sem ter vamos dizer assim, uma resposta, algo que a curasse. Então, queridos, essa mulher, neste cenário de dificuldade dela, naquele tempo estes doentes eram rejeitados, desprezados pela sociedade. Eles não moravam junto com as demais pessoas, moravam à parte da sociedade, do lado de fora. Essa mulher junta todo o seu esforço, as suas forças, e vai até o local onde Jesus estava. Chegando lá, essa mulher se depara com uma multidão ao lado de Jesus. E ali, sem temer, ela diz assim: basta simplesmente que eu toque nas vestes dele e eu serei curada. E essa mulher vence todas as barreiras, vence todos os impedimentos, e ela consegue tocar na orla da veste de Jesus. Jesus, naquele momento, ele sente algo diferente com o toque daquela mulher. E ali, ela foi curada pelo Senhor. O que eu quero dizer para você, essa mulher nos ensinou o esforço de buscar a Jesus como se não houvesse outra saída, como se Ele fosse a saída. Essa mulher chamou a atenção de Jesus porque por um toque o Senhor sentiu algo diferente. E eu te pergunto essa noite, qual é o esforço que você tem feito para tocar na veste de Jesus? Qual é o esforço que você tem feito para tocar no coração de Jesus e agradar o coração dele? Qual é o esforço que você tem mostrado ao Senhor? Queridos, essa palavra falou muito ao meu coração, porque o reino de Deus é tomado à força. A palavra do Senhor diz que os que usam de força se apoderam dele. E como está a tua força? A tua força tem sido pouca? Você está fraco, desanimado? Você está desvanecido na sua fé? Você se encontra desmotivado na sua fé no Senhor? Use o exemplo dessa mulher para que nessa noite nenhuma dificuldade venha te abater, para que nessa noite nenhum impedimento venha impedir você, venha tirar você de receber da graça do Senhor. Hoje vemos muitos crentes apáticos que não suportam a pressão. Pressão, queridos, pressão pelas lutas, a pressão das angústias, a pressão das tribulações, a pressão de todo mundo, a pressão do pecado, a pressão da renúncia. Quantos servos do Senhor não têm suportado o peso de servir a Cristo? Não têm suportado o peso da obra do Senhor? Quem acha que é fácil fazer a obra do Senhor, não é. A obra do Senhor é pesada, a obra do Senhor é custosa. Mas, queridos, nós temos que suportar, temos que renunciar à nossa carne, nosso ego, nossas vontades, nossos desejos, nosso eu, por um bem maior, porque Jesus renunciou ao céu por nós. Ele não precisava disso, mas Ele renunciou ao céu por nós. E nós, o que temos renunciado para Ele? O que nós temos abrido mão, deixado de lado? O que nós temos renunciado para o Senhor? Aleluia. Aqui, eu quero falar para você um pouco a respeito das dificuldades, porque muitas vezes a gente acha mais fácil largar do que permanecer na presença de Deus. A gente não suporta as pressões e acha que é mais fácil deixar. E aqui, queridos, voltando para o pastor, às vezes a gente olha a bispa, a gente vê assim: poxa, é maravilhosa essa comunhão com Deus, é maravilhoso esse dom, é maravilhosa essa intimidade com o Senhor, né? Só que
Às vezes a gente acha que é algo fácil de se conseguir. E hoje em dia, né, com a disseminação da internet, das redes sociais, ser pastor se tornou algo, como é que eu vou dizer, se tornou um status. É bom ser visto, é bom ser reconhecido, né? É bom você postar ali uma palavra e as pessoas compartilharem, mas não sabem o peso que ele carrega, não sabem o peso que esse pastor de Éfeso estava carregando por andar debaixo da ordem de Deus, queridos. Hoje nós vemos muito reconhecimento na internet, nós vemos muita honra, mas poucos são verdadeiros. Poucos estão ali carregando realmente o fardo de ser um pastor, carregando o fardo, né, de ser aprovado. Nós hoje, como cristãos, nós estamos aprovados ou nós estamos sendo reprovados? O Senhor nos pergunta isso essa noite. E às vezes a gente quer fazer o nosso trabalho, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente quer o reconhecimento do homem. E isso frustra o nosso coração, porque na maioria das vezes o homem não vai reconhecer o esforço. Mas eu quero dizer para você que é melhor ser visto por Deus do que ser visto por homem. Tem pessoas que às vezes só sentam na igreja, recebe ali, dá um abraço, recebe as pessoas com um sorriso e lá fora faz muitas coisas para Deus e nós não sabemos. Então, o que a Jéssica ensinou na aula é o mais certo. Não tem o maior ou o menor. Não tem, né, vamos dizer assim, o pastor não é melhor do que o irmão que limpa a igreja. O pastor não é melhor do que aquele que está aí somente chegando e recepcionando as pessoas. Não, no reino de Deus não tem isso, queridos. O que importa é fazer algo pelo Senhor. E, queridos, o Senhor, basta que Ele conheça as suas obras, porque Ele não deixará nada em oculto. É o que diz a palavra do Senhor. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Antes Ele traz à luz todas as obras, todas as coisas, sejam elas más, sejam elas boas. E o Senhor aqui ainda disse à igreja de Éfeso: isso vocês têm. Odeiam os atos dos nicolaítas, que eu também abomino. Quem eram esses nicolaítas? Fazendo uma pesquisa, eu descobri que eram homens doutrinadores, que pregavam a palavra de acordo com as suas convicções. Então, os nicolaítas eram homens que traziam o ensino fora do contexto, da palavra do Senhor. O objetivo deles era corromper, perverter, aliviar. Então, um exemplo, eles eram a favor da poligamia, sendo que a palavra do Senhor é totalmente contra. Então esse é um dos exemplos que eu consegui descobrir aqui para vocês. O que quer dizer? Eles eram a favor também do sexo antes do casamento, eles eram a favor da imoralidade sexual. E a gente vê, tem nicolaítas hoje? Tem, irmãos. O que tem de pastores de igrejas abertas que são lideradas por nicolaítas, ainda tem. Pastores que permitem todas as coisas, pastores que conduzem a igreja baseado nas suas doutrinas e são totalmente contrários à palavra do Senhor. Por isso que o Senhor diz para termos cuidado com a apostasia, porque muitos hoje usam o nome de Deus no altar, mas estão longe de Deus, estão ali pregando as suas convicções, estão ali honrando o seu próprio nome, aceitando doutrinas que não vêm do Senhor. Hoje, queridos, nós temos igrejas que consagram pessoas que são casadas, com pessoas do mesmo sexo. Hoje nós temos igrejas que são a favor da poligamia, nós temos igrejas com todo tipo de doutrina. São nicolaítas, são pessoas que estão longe do Senhor. Então, não caia no engano dos nicolaítas. Isso é um alerta para nós. E o Senhor estava elogiando o comportamento da igreja de Éfeso por isso, porque combatia esse comportamento. E que nós, como servos do Senhor, que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida seja a luz, como diz o Senhor, o sol da terra, a luz do mundo, queridos. Em segundo lugar, o que a igreja de Éfeso ensina para nós? Podemos ter obras, mas não podemos deixar o primeiro amor. Podemos ter obras, mas não podemos deixar o primeiro amor. O maior mandamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, seja qual for a situação, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar, custe o que custar.
Abra mão do que tem que abrir, mas ame a Deus em primeiro lugar. Então a igreja de Éfeso tinha as obras que agradavam a Deus. A igreja de Éfeso era frutífera, era produtiva, era ganhadora de almas, pregava o evangelho, ajudava as pessoas. Mas a igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor. E aqui, queridos, o Senhor chamou a atenção deles, porque às vezes eles estavam gastando tanto tempo na obra, mas não estavam gastando tempo com Deus. E assim hoje temos muitas igrejas que gastam, que são efetivamente produtivas, né? Que são conhecidas por obras sociais, bazar, doação de alimentos, inúmeras obras, mas estão longe do primeiro amor, se distraíram com coisas e estão longe do primeiro amor. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer naquele dia o que diz a palavra do Senhor: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e realizamos milagres? Então Jesus lhe dirá claramente: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. O que o Senhor quer dizer para nós é que não adianta ter obra e não ter o amor, o primeiro amor, não ter a vida no altar. Não adianta distribuir cestas, visitar enfermos, cuidar das viúvas, se nós não tivermos o primeiro amor no nosso coração. E nesse momento eu quero te fazer um convite aqui, porque muitos fazem as obras com a intenção de serem vistos, com a intenção de encher as igrejas. Irmãos, hoje nós temos pastores, é vergonhoso, pastores conhecidos como os pastores do Pix. Eu oro por você, oro, mas faz o Pix. Eu prego na sua igreja, sim, mas eu só vou se eu receber tanto. Cobram lá o seu cachê, cobram o hotel tem que ser assim, assim, assado. Regalias, estão atrás de regalias. E amados, qual é a motivação verdadeira disso? O amor não é. Então, a motivação verdadeira das nossas obras deve ser o amor pelo Senhor, o amor pelo nosso próximo, o amor pelos irmãos. Às vezes, alguns amam a Deus, mas não querem amar os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: suportai-vos uns aos outros. E é tão difícil suportar, quando a gente chega no limite, a gente diz assim: meu Deus, eu não suporto mais isso, porque não é fácil. Mas a palavra do Senhor diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Então, que nós possamos ter mais paciência, assim como o pastor de Éfeso, ele era paciente. Possamos pedir ao Senhor perseverança para permanecermos nesta doutrina do amor a Deus em primeiro lugar e do amor ao próximo como a nós mesmos. E eu quero ler para vocês aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou como um símbolo tiritante. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. O amor sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha. Olha que palavra maravilhosa. Deus falou tão forte no meu coração. Porque nós podemos gastar a nossa vida inteira nas obras da igreja, mas se nós não tivermos o primeiro amor, foi perda de tempo, foi em vão, não valeu a pena. Então, que nessa noite nós possamos receber o aviso que o Senhor disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde você caiu e arrepende-te e faz as primeiras obras. Eu quero te convidar neste momento que você feche os seus olhos e você se lembre ali do dia que você aceitou a Cristo. Do dia que você entrou em uma igreja e você ouviu uma palavra, você ouviu um louvor e
foi feito a você um convite para aceitar e passar a entregar a sua vida a Cristo. Lembre-se disso essa noite, queridos, porque aí você vai se lembrar de como era o primeiro amor. Você vai se lembrar do sentimento, da euforia que você tinha no seu coração em vir à casa de Deus, da motivação, da vontade, do desejo que você tinha de não perder nenhum culto. Você vai se lembrar de quando o Espírito Santo entrou no teu coração e te trouxe uma alegria tal, a qual você nunca tinha sentido. Lembre-se disso essa noite e lembre-se de onde você está hoje, a forma como você está hoje, e volte ao primeiro amor. Oh Espírito Santo, que possamos sim voltar ao primeiro amor, que possamos sim voltar à primeira busca. Aqueles momentos, quanto tempo você gastava na presença de Deus, quanto tempo você lia a palavra, você era dedicado à leitura da palavra, queridos. Deixar o primeiro amor significa deixar a graça, significa deixar de depender da cruz, significa um afastamento da cruz. Então hoje, se você não depende mais de Deus, você não está vivendo o primeiro amor. Se você não depende do Senhor, você não está vivendo o primeiro amor. E a palavra do Senhor diz que deixar o primeiro amor é pecado, porque quando o Senhor convoca a igreja e diz assim: arrepende-te, lembra-te de onde você caiu e arrepende-te, é porque você não está vivendo o primeiro amor, você está em pecado. Então confesse essa noite esse pecado ao Senhor e volte-se aos pés de Cristo. Volte a uma busca constante. Volte a buscar ao Senhor pelo que Ele é, não somente pelo que Ele pode fazer por você. Volte a acender o teu candelabro. Queridos, o Senhor disse assim para a igreja de Éfeso: se vocês não fizerem isso, eu vou vir a vocês rapidamente e vou remover o seu candelabro de lugar. Olha que palavra dura. Ou seja, se você não tomar posição, eu vou fechar as portas dessa igreja. E o que aconteceu, queridos? A igreja de Éfeso, ela teve as suas portas fechadas. O seu candelabro foi tirado desse lugar. Olha que palavra dura. Que o Senhor nessa noite não retire, que você não passe por isso essa noite, mas que você renove a tua aliança com o Senhor. E por último, para finalizarmos, eu quero dizer para vocês que a igreja de Éfeso nos diz que tem uma recompensa para quem vencer. Tem uma recompensa para quem vencer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Apocalipse, ele é incisivo, ele é repetitivo. Todas as cartas está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece o pleonasmo, quem tem ouvido ouve, mas não, é um reforço. Aquele que tem ouvidos, ouça, obedeça, seja fiel, coloque em prática. E diz assim: aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui ele está se referindo àqueles que são os cristãos fiéis e obedientes. E queridos, Deus me trouxe algo tão lindo nessa passagem aqui. Eu aprendi também ouvindo um pastor ensinando sobre isso. E há um mistério aqui nessa palavra, quando ele diz assim: aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa era a recompensa para a igreja de Éfeso. E essa é a recompensa que o Senhor promete para nós essa noite. Glória a Deus. E, amados, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 23, a gente tem um momento do pecado de Adão e Eva. E ali eles têm aquela conversa, o Senhor fala como é que vai ser, o Senhor traz ali as promissões, mas o Senhor faz algo que me chamou a atenção. O Senhor expulsa eles do jardim do Éden. E nesse momento, a gente acha que o fato de expulsá-los do jardim do Éden foi uma punição, mas não foi um cuidado de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que come da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, ele tem a vida eterna. Então você imagina Adão e Eva, se o Senhor tivesse deixado eles ali, depois do pecado, eles passariam o resto da sua vida em pecado. Eles passariam o resto da sua vida condenados eternamente ao pecado. Então, aquele momento em que o Senhor
Senhor expulsa eles do jardim, não foi punição, foi cuidado, foi zelo. E ainda sobre essa palavra, ainda sobre isso, trazendo aqui para vocês, no livro de Apocalipse, capítulo 13, no verso 8, diz assim, olha só: e todos os que habitam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Essa palavra diz que o Cordeiro, que Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus, o plano de trazer Jesus e Jesus morrer por nós, não foi depois do pecado de Adão e Eva, foi antes da fundação do mundo. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Então, queridos, olha só, o paralelo entre essa palavra aqui em Apocalipse e o paralelo que nós temos lá em Gênesis. Essa promessa faz referência àqueles que vencerem de comerem da árvore da vida. É uma promessa que o Senhor está dizendo: olha, se você permanecer fiel, se você voltar ao primeiro amor, você vai comer da árvore da vida. Você vai viver eternamente, mas debaixo da alegria e da presença de Deus, na terra a qual Ele tem preparado para cada um de nós. Na terra, no paraíso de Deus, queridos, que é o novo céus e a nova terra, a qual nós iremos um dia conhecer. Então veja o amor de Deus nessa palavra. Nós vemos que a expulsão não foi punição, foi cuidado, para que eles não estivessem ali condenados eternamente a viver no pecado, a viver nas mãos de Satanás. Queridos, por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão entrou o pecado no mundo e nos trouxe a morte. Mas por Jesus, que morreu por nossos pecados, nós temos direito à vida eterna. Nós temos direito a uma nova chance, nós temos direito a uma nova oportunidade. E sabe quando que Deus revela o seu amor para conosco? Quando Ele nos dá o livre-arbítrio. Lá no início, quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor disse, a palavra de Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então era o Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho e o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo já pairava sobre as águas. Então ali nós já tínhamos a revelação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali nós já vimos a presença dos três em todos os momentos da criação. E queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite: Deus nos criou, Ele criou Adão e Eva. Ele não sabia que eles iam pecar? Ele sabia. Lúcifer foi criação de Deus? Foi. Ele fez como um anjo, o anjo mais poderoso. A palavra do Senhor diz que ele era lindo, que ele tinha muitos dons, que ele era maravilhoso, ele era extraordinário. E o Senhor o criou com o livre-arbítrio. Uma vez eu questionei um pastor: por que Deus criou Lúcifer sabendo que ele ia se corromper? E ele me falou assim, eu perguntei isso para o pastor Júnior um dia, eu estava na faculdade, eu estava questionando muitas coisas, estava vendo antropologia, algumas matérias, eu estava questionando muitas coisas. Eu perguntei assim: se Deus sabia que Lúcifer ia cair, ia haver esse racha no céu, por que Ele criou Lúcifer? Ele criou Lúcifer da mesma forma que criou Adão e Eva, em amor, dando livre-arbítrio. Então, quando Deus deu livre-arbítrio a Lúcifer, Ele estava dizendo que Ele o amava, porque Deus não queria simplesmente ali bonecos que o adorassem, robôs que fizessem somente o que Deus queria. Não. Com o livre-arbítrio que Ele deu para nós, Ele queria ser, isso quer dizer que Deus queria ser verdadeiramente amado por nós. Então veja quão grande é o amor do Senhor, que Ele nos deu o livre-arbítrio, queridos, para que nós o amássemos voluntariamente. Isso é amor, queridos. O plano de Cristo em vir ao mundo e morrer para salvar ao homem, ele foi desde o início, antes da criação de todas as coisas. E essa palavra que eu trouxe para vocês aqui hoje vai se cumprir. O plano do Senhor vai se cumprir.
Vejo como o amor de Deus é incomparável, né? Nós vemos os nossos filhos, a gente quer conduzi-los, olha, não vai por aí, assim, assim, assado. A gente quer colocar eles numa caixinha e fazer com que eles vão tudo da forma como a gente quer. Mas o próprio Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então, queridos, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Isso moveu muito o meu coração, porque Deus, Ele se doou por amor a nós. E como diz a palavra aqui, que Ele foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. São alguns atributos de Deus. Atributos os quais ninguém detém. E agora você imagine esse Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, que sabe de todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, olhando para nós. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Quem é a nossa casa para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós para que o Senhor valorize algo em nós? Mas o Senhor nos amou e Ele nos predestinou para sermos salvos. Nos chamou para que fôssemos filhos dEle. Nos chamou para que um dia nós estejamos com Ele nesse paraíso, neste lugar que Ele tem reservado. Eu te convido a fechar os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos neste momento. E eu quero que venha aqui à frente aquele que foi tocado por essa palavra. Aquele que reconhece que às vezes tem obras, mas que não está ali no primeiro amor. Aquele que reconhece que o amor já não era mais como antes, que o amor se esfriou. Aquele que reconhece que está de mãos vazias, que não tem nada para apresentar ao Senhor. Eu te convido aqui à frente, irmãos. Não é vergonha, eu já estou aqui. Eu me incluo nessa oração, porque todos nós temos algo a nos consertar diante do Senhor. Então eu quero te trazer, eu te peço que você venha aqui à frente e que você se recorde do dia ao qual você aceitou Jesus, o dia ao qual você foi envolvido por esse amor incomparável, o dia ao qual você foi adotado por Ele. Queridos, você guarde essa palavra no seu coração, porque a promessa para aquele que perseverar é ter um nome escrito no livro da vida e estar ali com o Senhor, em um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá sofrimento. Ali não vai ser mais necessário ter renúncias, ali não vai mais ser necessário você passar por lutas, tribulações, ali não vai ser mais necessário você abrir mão de nada, porque se você abrir mão hoje, o Senhor Ele vai te dar por tudo. Abra mão hoje, renuncie à sua carne, renuncie à sua vontade, renuncie aos seus desejos, renuncie àquilo que te tira da presença do Senhor. Queridos, que vocês possam ser frutíferos, que vocês possam ter obras para dizer, para que o Senhor possa dizer: eu sei das suas obras, eu conheço o teu coração, eu sei o que você faz pela minha obra, eu sei o que você faz pelas ovelhas, eu sei o que você faz pelo meu reino. E eu te peço essa noite que feche os seus olhos e ofereça a Deus o seu coração, e que você seja tocado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural, que você seja tocado pelo Espírito Santo e pela presença dEle sobre este lugar, e que se você saiu do lugar da graça, que você receba de novo a graça. Se você está dependendo, vivendo a sua vida dependente somente de você, do seu eu, das suas vontades, das suas convicções, daquilo que você acha que é melhor, que você passe a dizer ao Senhor: Senhor, eu reconheço que eu estou assim, mas eu dependo de Ti para viver. Eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua presença para viver, para resistir aos dias maus. Oh Espírito Santo, eu te apresento, meu Deus, a cada vida que está aqui nessa noite. Eu te apresento, meu Deus, os teus filhos que estão aqui. Oh, aleluia. São poucos, mas o céu não é para todos. O céu é para poucos que abrem mão. O céu é para poucos que renunciam. O céu é para os poucos que te amam, que te adoram. O céu é para os poucos que estão vivendo o primeiro amor. O céu é para poucos que estão renunciando ali a sua carne, estão renunciando ali os seus pecados dia após dia. A palavra do Senhor diz: vinde após mim. A palavra do Senhor diz que Ele alivia o
Apresente ao Senhor as suas dificuldades, o seu fardo, aquilo que é difícil de ser deixado. Apresente ao Senhor aquilo que você esqueceu aí no meio da tua caminhada com Ele, aquilo que ficou para trás na sua jornada, algo que você oferecia ao Senhor e hoje você não oferece mais. Algo que você nunca ofereceu ao Senhor e através dessa palavra você sabe que você tem que oferecer. A partir de hoje você já não é mais inocente. Apresente-se ao Senhor com arrependimento. Oh, aleluia. Porque Deus não tem problema com o pecador arrependido. Pelo contrário, Deus recebe o pecador arrependido. Deus sonda o coração do pecador que se arrepende, do pecador que busca de volta o primeiro amor. Jesus, eu te apresento, Senhor, a vida de cada um aqui nessa noite. Eu te peço um quebrantamento, Pai, nos corações, um quebrantamento do teu Espírito, porque somente o teu Espírito convence, somente o teu Espírito implanta a palavra, somente o teu Espírito convence o homem do pecado, somente o teu Espírito, Pai, que pode transformar o coração do homem, somente o teu Espírito pode aperfeiçoar esta nossa casa. Eu te peço um aperfeiçoamento da casa de cada um, como crente, como servo de Cristo. Aperfeiçoa, meu Deus, os teus filhos essa noite. Jesus querido, vem abençoando, vem fortalecendo, vem renovando o primeiro amor, vem trazendo as primeiras obras, vem trazendo os primeiros frutos, Pai, que eram dados. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, mover na vida de cada um, que o Senhor possa, meu Pai, revelar, Espírito Santo, aquilo que eles necessitam ouvir. Que o Senhor fale, Espírito Santo, ao coração de cada um. Que você ouça a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, o Espírito Santo é sensível. Por isso, escute o que Ele está te dizendo neste momento, e que você seja alcançado, agraciado pelo amor de Deus, que você seja tocado pela presença do Espírito Santo, que você seja acolhido com amor pelo Senhor nessa noite, que você sinta força para poder resistir no dia mau, que você sinta agora a presença do Espírito Santo, para que possa desenvolver os dons do Espírito, que você seja forte para resistir no dia mau, que você seja forte para sustentar a sua casa em oração. Jesus, eu te apresento a vida de cada um aqui, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha, Pai, venha, Espírito Santo, trazer uma nova jornada, uma nova caminhada, Senhor, uma nova trajetória, meu Deus, na tua presença. Jesus querido, que os teus filhos tenham sim um nome escrito no livro da vida, que os teus filhos tenham sim, meu Deus, participação nessa promessa, que os teus filhos tenham sim o primeiro amor, Pai, renovado nessa noite, que possa ter, meu Deus, manifestações do teu Espírito Santo, que possa ter, meu Deus, um renovo dos dons, Senhor, que possa ter, meu Pai, em nome de Jesus, o fruto, Pai, do trabalho de cada um, o fruto dessas obras, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoando a tua igreja, que o Senhor venha, meu Pai, derramando uma porção do teu Espírito Santo nessa noite, que o Senhor venha tocando, Pai, nessa noite o teu povo, Senhor, de forma profunda e especial. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra, te agradeço pela tua correção, porque o Senhor só corrige aquele a quem ama. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vocês receberam essa palavra? Amém, irmãos? Glória a Deus.